Fala, profissional contábil! Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a função SeErro, como essa função poderosíssima pode ajudar os profissionais contábeis no seu dia a dia. Vou dar um exemplo bem prático. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e nos ajude a propagar essa grande comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Excel. Agora, vamos à aula. Bom, pessoal, aqui eu tenho um pequeno cadastro de produto, onde eu tenho um cadastro com bebidas alcoólicas e um outro cadastro com outras bebidas, tá? Aqui eu vou dar um exemplo bem prático de como nós podemos aí, utilizar a função SeErro no nosso dia a dia, mas é claro que no nosso dia a dia vamos ter aí cadastros muito maiores, opções muito maiores aí para lidar, tá? Vou dar um exemplo bem prático, acredito que você já vai conseguir entender o poder dessa função SeErro no seu dia a dia. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, aqui eu tenho um painel de consulta do meu cadastro de produto, tá? E aqui é o seguinte, de acordo com o código, eu quero que ele traga para mim a descrição e o valor desse produto, beleza? Só que eu tenho como eu disse, eu tenho duas tabelas de consulta, né? Então, como é que eu faria essa procura? Vamos fazer primeiro em uma das tabelas, tá? Depois a gente verifica como que nós podemos fazer quando tenho aí mais de uma tabela aí para consultar. Então vamos lá, pessoal. Para trazer a descrição, eu posso usar aí a função procv, né? Então vamos lá. Vou usar procv igual procv. Vou dar um tab para ele abrir a função. E aí a primeira coisa que o procv me pede é o valor procurado. Eu estou procurando o código, né? Beleza. Ponto e vírgula. Segunda coisa que o procv me pede é a matriz tabela. Em qual tabela você quer procurar, tá? Como eu sei aqui que o meu código 6 está na minha segunda tabela, então eu vou pegar os dados aqui da segunda tabela, essa vai ser a minha matriz tabela, essa tabela 2, vou dar um ponto e vírgula, e aí ele me pede qual é o número índice de coluna, qual é a coluna que está a informação que eu quero retornar. Eu vou dizer que eu quero que ele retorne a informação que está na segunda coluna, que é onde eu tenho a descrição, beleza? Ponto e vírgula, correspondência aproximada ou exata, eu quero correspondência exata. E aí eu vou fechar a minha função procv, beleza? E vou dar um Enter. Pronto, aí ele vai trazer a descrição da água, que é o código, né, referente ao código 6, que é o produto água, beleza? E o valor da água, eu vou fazer a mesma coisa, vou usar o procv igual a procv. Vou dar um tab para ele abrir a função. Valor procurado vai ser o código. Ponto e vírgula. Na matriz tabela, vou novamente selecionar aqui a minha matriz tabela, vou dar um ponto e vírgula e eu quero que ele retorne agora a informação que está na terceira coluna, que é o valor. Ponto e vírgula, correspondência exata, fecho a minha função procv e dou um Enter, e aí ele traz o valor de R$5, que é exatamente o valor da água. Só que, supondo aí que eu queira agora, por exemplo, o código 7, eu quero agora trazer a informação da cerveja e o valor da cerveja. Se eu colocar aqui o código 7, e der um Enter, ele vai dar erro tanto na descrição, tanto no valor. Por quê? Porque não está na matriz tabela que eu coloquei na minha função procv. E como que eu posso resolver esse problema? Fazer com que ele procure, se ele não achar, né, a informação nessa tabela aqui, no caso de outras bebidas, ele procure nessa tabela de bebidas alcoólicas. Como que eu posso fazer isso? Uma das maneiras de se resolver é utilizando aí a função SeErro, tá? Que aí eu vou dizer o seguinte, eu quero que ele procure na tabela de outras bebidas, mas se ele não encontrar, se der erro na procura, eu quero que ele verifique na tabela de bebidas alcoólicas. Vamos ver como é que ficaria isso? Vamos lá, pessoal, vou fazer do zero, tá? Vou apagar aqui, vou apagar a minha função. Melhor, vou até utilizar essa função mesmo, ó. Aqui, ó. Para vocês verem, eu tenho aqui o procv, né? Vou apertar o F2 para que vocês possam visualizar. E aqui eu tenho o procv, né? Onde eu vou procurar o código na tabela 2, né? De outras bebidas. Na segunda, eu quero que ele retorne a informação da segunda coluna e a correspondência exata. E aí, como eu quero que ele procure, se der erro, eu quero que ele procure em uma outra tabela, antes aqui do procv, eu vou acionar a função SeErro. Então, vou colocar aqui SeErro e vou dar um tab, tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Ó, o SeErro, as duas coisas que a função SeErro me pede é o seguinte, é o valor, né? O valor, a informação que eu quero buscar,
e depois o valor se erro, ou seja, se der um erro nesse valor que eu estou procurando, né, o que eu quero que ele retorne caso dê esse erro. Então, basicamente, é assim que a função se erro funciona. Então, é o seguinte, concordam comigo que o meu valor aqui da função se erro é exatamente a minha função procv, né? É exatamente a função que eu acionei aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, se der erro na minha procura do valor do código na tabela 2, retornando a segunda coluna e correspondência exata, se der algum tipo de erro, depois da função procv, eu coloco um ponto e vírgula, e se der algum tipo de erro, eu quero que ele faça a procura na tabela 1. Então, eu vou colocar outro procv, vou colocar aqui procv, vou dar um tab, e aí vou dizer novamente, ó, valor procurado vai ser o que está na D8, né? Ponto e vírgula, em qual matriz tabela? Agora eu quero procurar nessa tabela aqui, na tabela 1. Ó. Então, eu vou selecionar os dados da tabela 1, na tabela 3, desculpa. Ponto e vírgula, quero que ele retorne a segunda coluna, ponto e vírgula, correspondência exata, vou dar um tab e fecho a minha função procv. E em seguida, eu fecho a minha função se erro, beleza? E dou um Enter. Agora sim, ele vai retornar aí a cerveja que está dentro da tabela número 3. Tá? Por que ele fez isso? Vamos lá, recapitulando. Vou apertar o F2, porque eu disse o seguinte, eu quero que ele verifique se erro. Qual é o valor desse erro? Eu quero que ele faça a primeira procura, né? A primeira procura que vai ser na tabela 2. Tá? E quero que ele me retorne lá o valor da segunda coluna. Se ele encontrar algum erro, que é o que a função se erro me diz, né? Ponto e vírgula, eu quero que ele faça uma procura na tabela 3. Tá? Então, essa é uma maneira que a função se erro pode ser muito útil nesses momentos. Tá? Porque se vocês imaginem, se eu fosse utilizar, aí, por exemplo, a função C para resolver esse problema, eu ia ter que colocar todos os códigos, né? E se ele não achar, ele procuraria numa outra tabela, me daria um trabalho gigantesco. Tá? Então, com a função se erro, resumo esse problema de maneira muito fácil, de maneira muito simples. Tá? Agora, vamos fazer aqui para o valor. Né? Mais uma vez, antes do procv, vou apertar aqui o F2 para ele abrir, antes da função procv, eu vou acionar a função se erro, vou dar um tab e eu vou dizer o seguinte, se a minha procura, né, se a procura na tabela 2 der problema, vou vir aqui no final dela, vou dar um ponto e vírgula, eu quero que ele faça a procura, procv, vou dar um tab, quero que ele procure o mesmo valor, né, o código, ponto e vírgula, na matriz tabela 3, né, ponto e vírgula, quero que ele me retorne a coluna 3, ponto e vírgula, correspondência exata, fecho a minha função procv e, por fim, fecho a minha função se erro e dou um Enter. E aí ele vai trazer o valor exato da cerveja. E aí eu posso brincar, ó, se eu colocar aqui 5 e der um Enter, ele vai trazer o valor a descrição do refrigerante e o valor do refrigerante. Se eu for lá e procurar o 18, que é o licor, e der um Enter, ele vai procurar a descrição do licor e o valor da informação. Ou seja, eu consigo pegar informações de duas tabelas de maneira dinâmica, né? Sem ter que juntar, por exemplo, unir essas duas tabelas. Beleza? Então, o objetivo de hoje foi mostrar aí o poder da função se erro. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.